Salve, meus amigos, saudações vascaínas, começando aqui esse pós-jogo de Vasco 0, Palmeiras 1, jogo que aconteceu lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Vasco foi derrotado pela equipe alviverde numa falha individual, numa saída de bola. Enfim, o Vasco, mais uma vez, decepciona o seu torcedor. Aliás, eu não sei se a palavra decepciona é a palavra correta para ser utilizada, porque eu acho que decepção acontece quando você está esperando alguma coisa, né? Você espera alguma coisa. Pô, não, isso aqui vai dar certo. Hoje vai ser diferente, hoje vai dar certo. Quando você está esperando e não acontece, você fica decepcionado. Mas no caso do Vasco hoje, eu não sei se você compartilha esse mesmo sentimento, mas eu já não esperava absolutamente nada desse time jogando contra o Palmeiras. E o que aconteceu foi um nada, né? A gente foi derrotado como, infelizmente, já era esperado. Nem acho que o Vasco fez uma partida ruim, a gente vai falar sobre isso aqui, mas antes de começar oficialmente o vídeo, peço o seu like, que é importante. Eu sei que você tá, pé da vida, o Vasco dá muitos motivos, né, pra gente ficar pé da vida. O Vasco realmente tá deixando a gente meio maluco, mas enfim, o seu like ajuda aqui o vídeo a ser divulgado para mais vascaínos. Participe aqui também se inscrevendo, se você não for inscrito. Participe comentando, deixa a sua opinião sobre o jogo aqui nos comentários. Comenta quem você acha que foi o pior em campo, quem você acha que foi o melhor em campo. A sua participação é sempre muito importante. Bom, vamos lá. Vamos começar com o clima pré-jogo, né? Já estava um clima muito ruim por conta do contexto de enfrentar uma das melhores equipes do futebol brasileiro, que é o Palmeiras, um dos melhores elencos. Jogar no estádio, que aí, na minha visão, um grande erro da diretoria do Vasco, de ter tirado esse jogo de São Januário e vendido para o Mané Garrincha. Acabou sendo campo neutro, né? Porque era torcida meio a meio ali. Então o Vasco abriu mão do seu mando de campo por conta de dinheiro, colocou o financeiro na frente da ambição esportiva e leva para um estádio onde o Vasco nunca conseguiu vencer uma equipe de Série A. Esse é o tabu que o Vasco tem em Brasília. O Vasco nunca conseguiu vencer uma equipe de Série A jogando lá no Mané Garrincha, em Brasília. Então, aliás, talvez tenha vencido o Fluminense. Talvez tenha vencido o Fluminense. Eu acho que o Vasco venceu o Fluminense uma vez pelo Campeonato Carioca. Talvez seja a única equipe que o Vasco venceu jogando lá em Brasília, a equipe de Série A. Acho que foi o Fluminense uma vez, Campeonato Carioca de 2018 ou 2019. Mas enfim, o Vasco tem um retrospecto muito ruim contra equipes... aliás, o Vasco tem um retrospecto muito ruim no estádio, né, Mané Garrincha. Não que seja culpa do estádio, culpa do povo de Brasília, nada disso, né? É que o Vasco, nos últimos anos, vem montando times fracos e é mais forte em São Januário, né, onde consegue pontuar. Quando sai de São Januário, o Vasco geralmente não consegue bons resultados e em Brasília não é diferente. Então, assim, o clima já estava de esquisito, né? Por conta do jogo em Brasília, por conta do adversário, e ainda teve mais algumas coisas para deixar o ambiente ainda mais bagunçado, né? Ontem, na chegada do Vasco em Brasília, teve aquela confusão com segurança, um torcedor que foi agredido por um segurança do Vasco, repercutiu muito mal, pegou muito mal. Então, assim, um clima que já não estava legal, ainda deu uma piorada. E para completar, hoje, quando sai a escalação, a gente tem a surpresa que Verratti e Coutinho, principalmente, estavam fora, né? O Vasco hoje jogando com um time meio mesclado ali, contra uma das melhores equipes do campeonato. E aí, realmente, a sensação era de que, vamos ver o que dá, mas é muito difícil que saia alguma coisa positiva daí. Pois bem, aí vem a surpresa positiva, porque eu acho que o Vasco até fez uma partida ok, uma partida, de certa forma, até boa contra o Palmeiras, principalmente no primeiro tempo. O Palmeiras começa tendo o domínio do jogo, aquele jeito que o Palmeiras joga, né? O Palmeiras geralmente joga assim mesmo. É um time que tem o domínio da bola, controla o jogo, aí às vezes parece que não vai acontecer nada, ali aquele banho-maria, cozinhando o jogo, daqui a pouco, o Palmeiras acha um gol. E o Palmeiras estava nesse estilo, né? Dominando o jogo, cozinhando o jogo, chegava algumas vezes, teve uma boa oportunidade de cabeça com o Fux, né? Na verdade, o outro jogador do Palmeiras estava mais inteiro para cabecear. O Rios, né? O Richard Rios estava ali pronto para cabecear. O Fux tentou chegar antes dele e acabou cabeceando para fora. Acho que o Rios já faria 1-0 ali no comecinho, aí o jogo seria outro. Mas enfim, o Palmeiras perdeu a oportunidade e o Vasco estava conseguindo sair bem nos contra-ataques, né?
Uma boa partida do Lloyd, até sair machucado ainda no primeiro tempo. O Lloyd estava bem, puxando os contra-ataques ali pela esquerda, enfim, conseguindo levar perigo, né, para o Palmeiras, mas a maré de azar também que a gente está impressionante, né? O Lloyd fazendo uma boa partida, sendo uma boa opção e acabou sentindo, teve que ser substituído ainda no primeiro tempo, entrou o Garré. O Lucas Freitas, que também estava fazendo uma boa partida, teve que ser substituído no primeiro tempo, porque também sentiu. Então, assim, mais uma vez, né, a preparação física do Vasco é qualquer coisa, né? Porque no primeiro tempo o time já, dois jogadores tendo que ser substituído, enfim, o Vasco é um time que perde muito ritmo, né, durante a partida. Mas mesmo com todos esses problemas, o Palmeiras tinha um domínio, mas o Vasco conseguia sair no contra-ataque. E o Vasco quase abre o placar ainda no primeiro tempo. Por muito pouco o Vasco não abriu o placar no primeiro tempo e aí o jogo seria completamente outro, né? Na segunda etapa. Numa bola ali levantada na área, o goleiro do Palmeiras sai mal, a bola sobe para o João Vitor. O João Vitor bate por cima do goleiro, a bola estava entrando e aí, se eu não me engano, o Giai, que é o lateral do Palmeiras, consegue salvar de bicicleta em cima da linha, né? Evitando ali o que seria o 1-0 Vasco. A gente volta para o segundo tempo, o Vasco mantém a mesma postura, acho que o Vasco estava ali esperando o Palmeiras para sair no contra-ataque, só que numa falha individual, e aí, aí complica, né? Porque o que mais machuca é exatamente isso, porque, você perder, ganhar, faz parte do futebol. O Palmeiras é uma equipe melhor que a nossa. Se o Palmeiras tivesse construído o gol, cara, o Palmeiras fez uma jogadaça, construiu o gol, fez ali 1-0 e ganhou o jogo. Aí, beleza, faz parte do futebol, acontece. Mas, de novo, o Vasco deu o gol para o adversário. O Vasco deu o gol para o Palmeiras. Você lembra no ano passado que o Vasco perde por 1-0 para o Palmeiras nesse mesmo estádio, Mané Garrincha? Foi uma falha do Ryan. Ryan, dá uma assistência para o Flaco Lopes praticamente. Hoje, o que aconteceu foi uma saída de bola que eu não consigo entender, uma invenção ali do Felipe. Essa saída de bola ali de tiro de meta, um tocando pro outro, de pertinho. O Hugo Moura se embananou todo com a bola ali. Chegou o atacante do Palmeiras, pressionou. Ele perdeu a bola e aí ficou 3-1, né, do Palmeiras. E aí foi só rolar pro lado e o Vitor Roque desencanta, né? O Vitor Roque vai e faz 1-0 Palmeiras. E aí, quando faz 1-0 Palmeiras, já era muito difícil imaginar que o Vasco fosse conseguir qualquer tipo de reação, de empatar, etc e tal. O Palmeiras ali cozinhou o jogo, dominou o jogo e apenas garantiu a vitória. É isso, mais uma derrota. O Vasco chega num momento complicado agora na temporada, 6 jogos sem vencer, sem treinador. Felipe não conseguiu, nas 2 partidas que ele teve, vencer, né? Empate com o Operário e hoje uma derrota para o Palmeiras numa falha ali individual, né? Eu acho que ele até conseguiu melhorar um pouco o time, acho que o Vasco conseguiu competir hoje contra o Palmeiras, mas não foi o suficiente para vencer. Agora, meus queridos, a gente tem o Porto Cabejo na quarta-feira, time venezuelano, para tentar, enfim, avançar nessa Copa Sul-Americana, né? Seria um resultado importante essa vitória. E agora buscar também um novo treinador, né? Provavelmente Fernando Diniz deve ser anunciado aí nessa próxima semana. No mais é isso, né? Não vou dizer que foi uma decepção, porque como eu disse na abertura do vídeo, decepção é quando a gente está esperando algo de diferente. E hoje, sinceramente, a gente não estava esperando nada de muito diferente, não. O Vasco acaba derrotado aí pelo Palmeiras. Acho que de surpresa positiva, Lloyd Augusto fez uma boa partida. De negativo, o Garré entrou muito mal de novo, hein? Muito mal o Garré de novo. Enfim, é isso, meus queridos. Um abraço, tá? Tamo junto.